Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da série A Mecânica do Universo. Hoje a gente vai conversar sobre as velocidades incríveis do universo. A gente conhece muito bem esse planetinha aqui. Todo mundo reconhece o planeta Terra. Ele está girando, não está? Está girando. Ele leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa ao redor do seu eixo. Não leva 24 horas para dar uma volta completa ao redor do seu eixo. Mas acontece que a Terra não fica parada ao redor do Sol enquanto ela dá uma volta ao redor de si mesma. Então ela vai andar um pouquinho para o lado. Para repetir a posição do Sol mais alta no céu, aí sim a gente vai precisar de 24 horas. Essa é a nossa definição do dia. Bom, vamos deixar a Terra bem redondinha e marcar o diâmetro da Terra. A Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros. Tendo este diâmetro, ela vai ter uma circunferência, medida lá no equador da Terra. A circunferência a gente conhece como sendo medida através de π vezes o diâmetro ou π vezes 2 vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, olha ali, o Moisés me lembrou, já podem colocar os nomes lá no chat para marcar a lista de presença. Se a gente tem uma circunferência que é π vezes o diâmetro, a circunferência no equador da Terra é de aproximadamente 40 mil quilômetros. Se tem alguém que está exatamente na linha do equador, qual é a velocidade que esse sujeito vai viajar? A velocidade com que a pessoa está viajando junto com a Terra é a circunferência da Terra dividida pelo tempo que leva para dar uma volta completa ao redor da Terra. Ou seja, 40 mil quilômetros dividido por 24 horas. Então, a velocidade com que a pessoa no equador da Terra está viajando junto com a Terra é de 1.668 km por hora. Então, ninguém está parado. Está todo mundo viajando com a velocidade de 1.600 km por hora. Bom, mas nem todo mundo está no equador da Terra. A gente aqui em Bagé, por exemplo, a gente está numa latitude de menos 32 graus. Significa que a gente está fora da linha do Equador. Se a gente olhar a Terra dividida em seus meridianos e paralelos e pensar que a gente está aqui em Bagé, numa latitude de 30 graus, a gente está dando uma volta ao redor do eixo da Terra, não ao redor desse raio de 6.000 e tantos quilômetros, mas desse outro raio menorzinho aqui. A distância que a gente está do eixo da Terra e não do centro da Terra. Esse raio vai ser menor do que o raio da Terra. Então a velocidade com que alguém está girando ao redor do eixo da Terra sem ser no Equador vai ser um pouco menor, porque a distância que ele vai percorrer nas mesmas 24 horas vai ser menor. Então a gente aqui está viajando numa velocidade um pouco menor do que aqueles 1.600 e poucos quilômetros por hora. Isso vai valer para qualquer lugar da Terra, é só variar aquele ângulo ali. Como a gente está na latitude de 30 graus, a gente vai usar o complementar desse ângulo. Então o nosso R vai ser medido como o raio da Terra vezes o seno de 60 graus. Eu arredondei aqui dos 30 graus, então fica seno de 60. Se a gente for usar os 32 graus, seno de 58 graus. Perguntas? Me parem a qualquer instante, por favor. Além dessa velocidade de 1.000 e tantos quilômetros por hora,
a Terra gira ao redor do Sol. A distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então, a circunferência vai ser 2 vezes π vezes 150 milhões de quilômetros. A Terra leva 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol. Esse 1 ano a gente vai chamar de 365 dias, e para converter para horas, a gente já viu como é que faz isso, a gente multiplica por aquele número 1 ali. Um dia é igual a 24 horas. Isso vai nos dar uma velocidade ao redor do Sol de 34.246 km por hora. Então, a gente tem uma velocidade de 1.000 e tantos quilômetros por hora na superfície da Terra e mais uns 34.000 quilômetros por hora ao redor do Sol. Se a gente tiver, vamos pegar aqui nosso recurso da canetinha, por favor, minha canetinha, eu adoro isso daqui. Se a gente está nesse lado aqui da Terra, a Terra fazendo assim e girando assim ao redor do Sol. Se a Terra está girando aqui e a gente está desse lado aqui, a gente soma as duas velocidades. A gente está vindo para esse lado de cá, na superfície da Terra, e a Terra também ao redor do Sol. Então a gente soma os 34 mais os 1.600. Agora, se a gente está desse lado aqui, a gente subtrai. A gente vai ter os 34.000 menos os 1.600 km por hora. Aí a gente vai ter a nossa velocidade na superfície da Terra, viajando ao redor do Sol. Beleza? Tudo tranquilo? Tô indo, comecei empolgado, daí eu comecei meio rápido demais. Então, vocês, por favor, fui rápido demais, me parem, me perguntem e vamos lá. Senão, às vezes, eu acho que eu estou fazendo os vídeos que a gente grava para o YouTube, que gravo todo empolgado, e daí me perco na velocidade das coisas. Agora, vem uma coisa interessante. O Sol também está viajando pela Via Láctea. O Sol não está parado. Os planetas estão ao redor do Sol e junto com o Sol... tá em russo o vídeo. Beleza. E junto ao redor do Sol, a gente está viajando pela Via Láctea. Então vamos ver como é que vai ser esse movimento da Terra, do Sol, dos demais planetas e todo o Sistema Solar viajando pela Via Láctea. Esse é o movimento que vai ter todo o Sistema Solar viajando pela Via Láctea. Então, a gente tem mais um movimento para considerar aí, para a gente pensar nas nossas velocidades incríveis. Já foi 1.600 km por hora na superfície da Terra, 34.000 girando ao redor do Sol, e eu aproveito e lanço nossa primeira pergunta da noite. A Via Láctea completa uma volta completa, hein? Fui bem nessa pergunta, gostei. A Via Láctea completa uma volta completa em 225 milhões de anos ao redor do seu eixo. O Sol está a 8 kPa, o que equivale a 2,5 vezes 10 na 17 quilômetros do centro da Via Láctea. Qual a velocidade do Sol ao redor do centro da Via Láctea? Aí, perguntinha, não está simples, mas vamos ver. Não vale procurar no Google, tá? Tem que fazer a conta, ou então dar um bom palpite.
Eu adoro quando aparece uma mensagem para mim aqui na tela do computador. A sua internet está instável. São segundos de pânico. Vamos lá. Qual a velocidade com que viajamos ao redor do centro da Via Láctea? Temos poucos votantes, mas a conta não é simples, então vamos dar um pouco mais de tempo. Já passamos da metade dos votantes. Mais 20 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. A maioria acertou em cheio, 800 mil quilômetros por hora. Então agora a gente precisa considerar que a gente viaja na superfície da Terra, mas a gente viu que essa velocidade não é tão grande quanto a velocidade com que a Terra gira ao redor do Sol. O que a gente está vendo agora é que essa velocidade também não é tão grande comparada com a velocidade com que a gente viaja junto com a Via Láctea. 800 mil quilômetros por hora. Muita coisa de velocidade. Essa era a pergunta. Já foi. Esqueci de botar a imagenzinha aqui para vocês. Agora vamos falar de mais velocidades incríveis. Quem não sabe, nós temos uma galáxia muito grande, parecida com a nossa, e chama Galáxia de Andrômeda. A Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda estão indo uma na direção da outra. E elas vão colidir. E aí a gente tem uma simulação de computador de como deve ser a colisão dessas galáxias. Essas simulações são algo fantástico em termos de programação, em termos de recursos computacionais. E aí, é claro, vem aí mais uma perguntinha para você. Quando ocorrerá a colisão da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda? O negócio é o seguinte, não vale pesquisar no Google, tá? É uma brincadeira, é um palpite. Deem o palpite de vocês, porque eu não botei valores aqui. É um palpite. Em alguns milhões de anos, em alguns bilhões de anos, em alguns trilhões de anos, ou em alguns quatrilhões de anos. Essa é palpite, então não vou dar muito tempo. Vai ser um minutinho só para votar. A gente já está em 40 segundos. Vamos lá, palpitem. 10. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Encerrando. Aparecendo aí o resultado para vocês. A maioria escolheu alguns bilhões de anos, mas temos aí alguns votos em trilhões de anos e pouquinhos votos em milhões ou quatrilhões. Antes de dar o resultado para vocês, a gente vai fazer a conta. A gente consegue ver a galáxia de Andrômeda no céu a olho nu. Tá? São poucos os objetos que a gente consegue ver no céu que não fazem parte da nossa galáxia. A gente consegue ver a galáxia de Andrômeda. Aqui no sul é muito difícil ver, porque ela fica muito baixa no horizonte. Tá?
Essa galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia, da Via Láctea. As duas estão se dirigindo uma em direção à outra com uma velocidade relativa de 400 mil quilômetros por hora. Se a gente converter, e a gente já aprendeu a fazer isso, esse 2,5 milhões de anos-luz para quilômetros, a gente vai encontrar esse número gigantesco. 2,36 vezes 10 na 19 quilômetros. Como a gente calcula o tempo? É a distância dividida pela velocidade. A distância, 2,36 vezes 10 na 19 quilômetros, a gente só vai trocar aqueles 400 mil quilômetros por hora para ter a resposta em anos. Então, a gente vai multiplicar por 1, esse 1 é 24 horas dividido por um dia, hora cancela com hora. Multiplica por 365 dias dividido por um ano, o dia cancela com dia. E aí a gente tem a resposta em anos. A resposta é 6,7 bilhões de anos. Essa conta simples serve para a gente ter uma estimativa do tempo, mas ela está redondamente enganada. Tá? Vai ser menos do que os 6,7 bilhões de anos. Alguém aí, por favor, pode abrir o microfone ou botar no chat por que essa conta está errada? Alguém, por favor? Alguém, por favor? Alguém me responda. Porque as duas estão se aproximando. Sim, elas estão se aproximando. É isso que a gente calculou aqui. E daí, como elas estão se aproximando, uma hora elas vão colidir. Mas por que essa conta está errada? Por causa da matéria escura? Não, nem fui tão longe assim, Lucas. Não, vamos lá. Vamos lá. A resposta é bem mais simples. Só considera uma velocidade. Essa é a velocidade relativa das duas. Tá? É a velocidade com a qual elas estão se aproximando. Não, não soma, porque essa conta já está a soma. Mas estão pensando bem, tá legal, estou gostando de ver. Porque as duas estão sendo atraídas por outra massa muito maior. Não é por isso, não. As duas, inclusive, são as maiores do nosso sistema de galáxias mais próximas. A resposta é bem mais simples, Está bem mais na física básica do que na astronomia. Mas estou gostando da participação de vocês. Agora eu levei fé. Vamos lá. Mais algum palpite? Não é como se a outra estivesse se aproximando também. Não. Anos bissextos, não. Gente, eu disse que a coisa era bem mais simples, está na física básica. As duas estão se atraindo por causa da força gravitacional que existe entre elas. Se existe uma força, existe uma aceleração. Então, atualmente, a velocidade é de 400 mil quilômetros por hora. Mas como elas estão se atraindo, conforme elas vão chegando mais perto, a força gravitacional e essa aceleração vão fazendo essa velocidade aumentar. A velocidade vai aos poucos aumentando. Então ela vai colidir uma com a outra em cerca da metade desse tempo que a gente calculou. Isso porque as duas têm uma força de interação entre elas, isso gera uma aceleração, e tendo a aceleração, essa velocidade vai aumentando. Mas foi bem, gostei de ver. E o que mais que a gente tem de velocidades pelo universo? O vento solar. O Sol, ele vai jogando partículas carregadas no espaço. Essas partículas chegam a ter velocidades de 400 a 800 km por segundo. A gente não está falando em quilômetro por hora, quilômetros por segundo.
Se a gente quiser converter isso para quilômetro por hora, a gente precisa converter o segundo para minuto e o minuto para hora. A gente faz isso multiplicando por 60 e por 60. Então, pega esse valor, multiplica por 3.600 e vocês vão saber quanto que isso dá em quilômetros por hora. É uma velocidade realmente muito, muito alta. A velocidade no equador de uma estrela de nêutrons chega a 2.000 quilômetros por segundo. Uma estrela de nêutrons é o estágio final de estrelas que têm uma massa considerável, que depois de queimar o combustível que elas têm lá no interior, elas chegam até a transformação dos elementos mais pesados, dos elementos mais leves até o ferro, e a gente vai cair tudo em direção a essa estrela, ela vai explodir como uma supernova e vai sobrar um carocinho lá, que vai ser a estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons tem uma massa aproximadamente igual à massa do Sol, um pouquinho maior que a massa do Sol, só que ela é muito compacta, ela tem um raio da ordem de 12 quilômetros. Tá? Um raio da ordem de 12 quilômetros é uma estrela que é do tamanho de uma cidade pequena. E essa estrela gira muito rápido, porque tem uma outra coisa que a gente vai falar mais lá na frente, chama conservação de momento angular. E ela gira muito rápido. Então, a gente calculou que na superfície da Terra, lá no Equador, a velocidade era de cerca de 1.600 km por hora. Na superfície dessa estrela, a velocidade é de cerca de 2.000 km por segundo. De novo, multiplica por 3.600 e vocês vão ter uma ideia de quão grande é essa velocidade. Tá? 2 vezes 3.600 dá 7.200, vezes 1.000, 7 milhões de quilômetros por hora. Essa é a velocidade. E daí aparece uma coisa muito interessante. 2.000 quilômetros por segundo é uma fração muito boa da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então a gente já está falando de uma coisa que é da ordem de 1% da velocidade da luz. Quando a gente chega nessa ordem, a gente precisa usar as equações para relatividade restrita. E para calcular a gravidade da estrela, relatividade geral. Mas aí é outro assunto para outro momento. Supernova. Falei para vocês que essa estrela de nêutrons é formada quando a estrela chega no final da sua vida, um determinado tipo de estrela, com uma faixa de massa. E essas estrelas, quando elas explodem, elas formam a supernova. A supernova é um processo de colapso e explosão dessas estrelas. Quando ela joga o material, esse material da explosão da supernova chega a velocidades que são da ordem de 10% da velocidade da luz. Ou seja, 30.000 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade com que a matéria está sendo jogada para o universo. Quando a gente fala que nós somos feitos de poeira das estrelas, o que a gente está falando é que o universo era formado por basicamente hidrogênio e hélio. No interior dessas estrelas, elas foram processando oxigênio, carbono, elementos mais pesados, até o ferro. Lá na supernova, a gente processou elementos ainda mais pesados e a supernova vai explodir e jogar a matéria pelo universo. Quando ela faz isso, ela faz com uma velocidade que pode chegar até 10% da velocidade da luz. E tem coisa mais rápido que isso? Falando no universo, o que vocês me dizem? Será que a gente chega em velocidades mais incríveis que essas? Alguém tem um palpite? Creio que sim, o Lucas respondeu aqui. Eu não ia estar fazendo essa pergunta se não tivesse. Superior a 10% da velocidade da luz? Sim, Vitor, isso aí. Buraco negro, a Denise colocou. Está muito bem, está muito bem. O buraco negro vai ser bem complicada essa história do buraco negro. Então, as partículas vão girando e caindo em direção ao centro do buraco negro,
elas vão aumentando a velocidade cada vez mais. Vão chegar em velocidades incríveis. A própria luz. Não estou falando da luz, não estou falando da luz, Vitor. Quasar, estamos com muitos bons palpites. Estou gostando de ver vocês. Vou falar de uma que chega aqui na Terra, tá? Beleza? Os raios cósmicos são partículas, núcleos até, que chegam aqui na Terra. Essas partículas são aceleradas no universo das mais possíveis formas, a gente não tem completa certeza sobre todas elas, mas elas podem ser aceleradas a velocidades praticamente igual à velocidade da luz. E essas partículas chegam na superfície da Terra. A gente tem detectores esparramados na superfície da Terra para detectar esses raios cósmicos. A gente tem aqui pertinho do Rio Grande do Sul, tem a Argentina, e lá na Argentina a gente tem uma região onde tem o detector Pierre Auger. São grandes tanques que vão detectar a passagem dessas partículas. Por elas estarem praticamente na velocidade da luz, quando elas entram, né, passam da atmosfera, vai acontecer várias coisas com elas na atmosfera, mas quando elas chegam nesses tanques, elas são freadas e emitem uma radiação característica delas. E daí a gente consegue detectar essas partículas que são o que a gente chama de raios cósmicos. Pode ser desde um elemento, de uma partícula elementar, né, como um próton, até núcleos mais pesados. Essas daí chegam a praticamente a velocidade da luz. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de 99% a velocidade da luz. As ondas gravitacionais. Bom, aí a gente vai entrar numa outra história. A gente diz que as ondas gravitacionais elas vão se propagar com a velocidade da luz. Mas daí é uma coisa bem mais complicada para a gente poder discutir, porque elas vão ser uma movimentação da própria estrutura do espaço-tempo, né? Mas elas vão viajar com a velocidade da luz. Os raios gama vão ser uma faixa do espectro, então eles viajam também com a velocidade da luz. Gostei de vocês hoje, hein? Hoje eu estava aqui meio cabisbaixo, porque eu achei que eu tinha preparado um tempo bom para a nossa interação, mas pelo que eu vi, eu preparei um tempo muito curto, porque já estamos encerrando, mas vocês estão participando legal. Então vamos aproveitar, tá? Vou colocar o cronograma aqui para a gente. Nós vamos aproveitar que vocês estão empolgados hoje com perguntas. Vamos responder perguntas sejam elas da mecânica ou sejam elas do universo. Pode ser? Podemos continuar um pouco o nosso bate-papo aqui sobre a mecânica ou o universo ou a mecânica do universo. Vale inclusive dos conteúdos que já passaram. Podem abrir o microfone, abrir as câmeras. Daí a gente vai conversando mais um pouquinho. Mais uns 10, 15 minutos. Vocês topam ficar aqui mais uns 15 minutos comigo? Então, eu preciso de perguntas, de dúvidas. Vamos lá. E lembrando que fica também o convite para vocês, que no sábado a gente vai fazer a nossa sessão de planetário, sessão aberta e virtual de planetário. Entra lá no Facebook do planetário, que já tem lá um evento criado para a gente poder participar. Também vai ser através do Zoom. Formação de um buraco negro, como se dá? Eu vou falar dos mais simples. Deixa eu fazer uma troca aqui. Eu adoro esse brinquedinho, gente. Vocês não fazem ideia. Vou fazer uma troca aqui. O negócio é o seguinte. A gente tem uma estrela que, na verdade, ela surgiu de uma grande nuvem de gás, basicamente hidrogênio, que tinha no universo. A força gravitacional fez com que essa nuvem de gás
se juntasse em uma bola de gás. Essa bola de gás começou a comprimir o material lá no centro dela. Quando lá no centro a gente começa a ter a fusão do hidrogênio em hélio, nasceu uma estrela. Chega um momento que a estrela para de fazer a fusão do hidrogênio em hélio e começa a fazer a fusão do hélio em elementos mais pesados, cada vez mais pesados. Só que acontece uma coisa. Quando a gente chega numa fase em que a gente tem várias camadas nessa estrela, com hidrogênio, com hélio, com carbono, com oxigênio, chega um dado momento que lá no centro da estrela formou o elemento ferro. Qual que é a diferença do ferro? Fundir hidrogênio em hélio libera energia. Em carbono, em oxigênio, em nitrogênio, sempre libera energia. Fundir o ferro em elementos mais pesados não libera energia. Aí a gente tem o processo contrário, que é o que a gente usa nas usinas nucleares aqui na Terra, que é o processo de fissão nuclear. Daí eles liberam energia. Como não libera mais energia, antes era essa energia que segurava as camadas mais externas da estrela. Elas queriam cair por causa da força gravitacional e essa energia que segurava para que ela não colapsasse completamente. Quando acaba essa energia, não tem mais como segurar, tudo vai começar a cair em direção ao centro. Isso só acontece com estrelas de muito grande massa, tá? As estrelas de mais baixa massa não acontece isso. Elas começam a cair em direção ao centro. Quando cai em direção ao centro, ela vai comprimir o centro da estrela e vai explodir. As camadas mais externas vão explodir, vão ser jogadas para o espaço e lá no centro a matéria vai ser comprimida tão fortemente que a gente forma um buraco negro do tipo estelar. Existem outros tipos de buracos negros, mas daí são processos mais complicados e alguns até que a gente ainda precisa entender melhor as possibilidades deles se formarem. Beleza? Mais alguém? Perguntas. Um buraco negro estelar e um errante. O buraco negro estelar é esse que é formado a partir de uma estrela. Não, um errante é um buraco negro que está navegando por aí, né? Então, ele pode ser estelar ou não. É um buraco negro super gigante, alguma coisa. O que diferencia eles é a sua massa. Essa é a diferença dos buracos negros. Daí, claro, por causa dessa massa, cada um vai ser formado de uma forma distinta. Tem uma outra pergunta que eu pulei aqui. Neutrinos seriam a mesma coisa que raios cósmicos ou são partículas? Sim, neutrinos são partículas também. Né? Normalmente a gente não chama eles de raios cósmicos, a gente deixa a nomenclatura de raios cósmicos para outro tipo de partícula, mas basicamente eles também são partículas que estão chegando na Terra. Raios cósmicos e neutrinos, todos são partículas que estão chegando na Terra. São raios que estão vindo do cosmos, então são equivalentes. Mas, normalmente a gente guarda a nomenclatura de raios cósmicos para outras coisas. Perguntas? Mais nenhuma pergunta? Como se descobriu sobre o universo observável? Dá para melhorar um pouco a pergunta para eu tentar entender, que eu não entendi direito.
E vocês não estão a fim de abrir a câmera, não? Para a gente conversar ao vivo e a cores? Abre aí, abre aí. Faz a pergunta ao vivo. O que a gente chama de universo observável é aquilo que a gente consegue observar do universo, né? Quando vai chegar num dado momento que a gente não consegue mais observar, então por isso que a gente chama de universo observável. Então, conforme nossos instrumentos foram melhorando com o tempo, né, foi mais fácil, nossa fronteira desse universo observável foi ficando cada vez mais distante, né? Então, no início, quando a gente fala dos gregos antigos que viam as constelações, o limite do universo observável era aquilo que o olho enxergava. Depois, com o telescópio, a gente começou a ver coisas além do que o olho observava, sem o telescópio, e com telescópios cada vez melhores, a gente começou a enxergar cada vez mais distante. Além do buraco negro na Via Láctea, qual mais próximo? Eu não sei dizer agora com certeza, tá? Mas a gente tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea e tem os buracos negros estelares que tem na Via Láctea. Eu não sei dizer, né, qual seria o mais próximo, que a gente tem evidências da presença dele, mas pode ter um, por aí a gente não sei te dizer qual seria o mais próximo. E a gente imagina, né, que cada galáxia vai ter um buraco negro no seu centro. Moisés completou ali, conjunto de galáxias. A gente tem, então, um mapeamento feito com satélites de galáxias. A gente está num grupo de galáxias. Esse grupo local de galáxias faz parte de um grupo maior de galáxias, de um aglomerado de galáxias, e aglomerados de galáxias, e por aí vai. Nosso universo observável é realmente gigantesco. Tem bilhões, 1 trilhão de galáxias no nosso universo. Não, a gente não considerou ali, quando a gente está falando, né, tem a pergunta do Lucas aqui, professor, como essa aula é sobre velocidades incríveis, considera-se a velocidade das galáxias sendo atraídas pelo grande atrator na soma das velocidades da Terra e o Sol? A gente parou nossa conta girando, não, nem foi girando ao redor da Via Láctea, né? Foi a Via Láctea indo em direção a Andrômeda. As duas ainda estão se movimentando pelo universo. Tá? Então, a gente poderia seguir essa brincadeira ainda mais um pouco, mas não, a gente parou. Um momento a gente teve que dar uma parada. Por que esse padrão no dos buracos negros no centro da galáxia? Bom, o que acontece é que a gente tem, né, uma grande quantidade de massa, e essa grande quantidade de massa que no início está girando, e conforme ela vai girando, ela vai caindo também em direção ao centro. Então é onde junta muita massa. E ali a gente pode formar daí buracos negros, porque a gente tem massa para formar buraco negro. A outra explicação pode ser no sentido oposto. Como a gente tem um buraco negro, que é uma coisa com muita massa, ele que vai se cercar de outras massas. Então, ou o buraco negro pode atrair a matéria para ter uma galáxia na sua volta, ou a gente pode ter uma galáxia que junta a matéria no meio e forma os buracos negros. Então, por isso que a gente acredita que vai ter buraco negro no centro de cada galáxia. Por enquanto é o que as observações têm nos mostrado, buracos negros super gigantes, supermassivos no centro de cada galáxia. Mais algo? Professor, Diga.
eu li um livro do Stephen Hawking, não vou lembrar o nome agora, e na verdade eu nem acabei de ler ainda, e ele fala um pouco sobre o tempo, né? Eu queria tentar entender como a gente pode tratar o tempo como uma nova dimensão. E como é que a gente consegue entender isso como uma coisa controlável? Tá. Bom. Pegou pesado agora. Vamos lá. Vamos Já lá. estamos aqui mesmo lavando roupa, né? Vamos lá, então. Se eu for desenhar nessa tela para vocês uma estrutura, eu vou conseguir desenhar ela com duas dimensões. Uma dimensão horizontal, uma dimensão vertical, o x e o y. A gente pode imaginar uma terceira dimensão como sendo uma flecha saindo da tela do computador ou do telefone de vocês. E daí a gente tem uma estrutura de 3 dimensões. O que acontece é que se eu vou transitar por esse sistema de duas coordenadas, eu vou desenhar aqui só duas dimensões para vocês, se eu vou transitar por aqui, conforme eu vou estar me movimentando, eu vou estar transitando por essas duas coordenadas. E isso vai estar acontecendo conforme eu vou andando através do tempo. O tempo vai passando enquanto eu vou andando aqui. O que vai ter de especial nessa questão do tempo? Vocês viram que eu botei o quadrinho branco só porque eu gostei do brinquedo, né? O que vai ter de interessante quando a gente fala de o tempo ser uma dimensão? Quando a gente pega as equações da relatividade, já da relatividade restrita, antes mesmo da relatividade geral, só para fazer um rapidinho aqui, relatividade restrita é quando a gente está falando de velocidades muito grandes, próximas da luz, relatividade geral quando a gente está falando de corpos muito massivos. Então, quando a gente fala lá na relatividade restrita que alguma coisa está andando com uma velocidade grande, a gente começa a ter uma relação entre as coordenadas de tempo e de espaço. E daí o tempo não é mais uma coisa em separado desse sistema de coordenadas. Ele passa a ser uma coisa relacionada, né? Ele tem a mesma função que as coordenadas de espaço têm nas contas. Então ele passa a ser chamado de uma quarta dimensão. Não é quarta dimensão de ficção científica de estou indo para outro universo paralelo, nada disso, tá? É só um elemento matemático que vai ser equivalente aos elementos de espaço. Quando a gente faz uma descrição x, y e z para um ponto, a gente vai dizer agora x, y, z e t, né, para incluir o tempo. Tem uma aqui que apareceu, tem duas. Tem duas aqui. Eu andei pesquisando, mas não achei uma resposta definitiva. A Via Láctea é espiral porque ela gira em torno do buraco negro? Não, ela é espiral. Vou pegar aqui. Essa aqui uma telinha para vocês. Opa. Aí. Pronto. Galáxias, elas são divididas basicamente entre elípticas e espirais. Então, as galáxias são elípticas, elas têm, né, esse formato que é de um elipsoide, é uma bola que pode ser desde o redondo até o achatado. Deixa eu pegar aqui meu. A gente tem uma basicamente redonda, é tipo uma bola de futebol, as estrelas espalhadas ali, até formatos mais achatados.
E a gente tem galáxias que têm uma concentração no centro delas, tá? Que forma aqui o bojo da galáxia, e dela tem esses braços espirais. Então, por isso que ela é uma galáxia espiral, porque ela tem esse bojo no centro e esses braços espirais com as estrelas aqui. Aí a gente tem galáxias que são mais fechadinhas assim, outras que têm os braços mais abertos. Algumas têm 3, 4, 5, 6 braços, outras têm 2 braços espirais. Tem duas classificações, que são as galáxias espirais barradas, ela tem uma barra aqui no meio, ó, e as outras que não têm a barra no meio. A gente pode ver elas meio de perfil, daí a gente consegue ver outras características nelas. Vai ter diferença na composição das galáxias, tá? A gente vai ter estrelas mais velhas e menos gás nas galáxias espirais e vai ter estrelas mais jovens e mais gás nas galáxias espirais. Tem outra aqui. Qual a origem dos diversos formatos de galáxias? Opa! Estava ali, eu não vi. Ó. Pergunta já ó, casadinha. Tem algumas explicações possíveis. Tá? A gente pode imaginar que elas sejam, inclusive, resultado de colisão de galáxias e por isso elas vão ter estruturas diferentes. O tempo de evolução delas, que talvez se elas levarem mais tempo evoluindo, elas vão mudar de formato. São algumas possibilidades. Não sei te dizer ao certo aqui se tem alguma. Esta daqui é o motivo delas serem diferentes. Mais alguma pergunta? Tá bom hoje? Estou gostando de ver. Acho que eu vou terminar mais cedo todos os dias agora. Fala, Professor, Vitor. eu tenho uma dúvida, só que você tem que prometer que você não vai me zoar. Faz a pergunta, depois eu prometo. Ó, é assim, a gente sabe, né, que hoje em dia o nosso universo observável ele tem 10 milhões de anos-luz, certo? E se a gente chegar num ponto que a gente consiga observar a uma distância equivalente ao início do universo, o que a gente conseguiria observar? O que a gente tem hoje de universo observável é na ordem de bilhões de anos-luz, tá? Nosso universo tem 13,7 bilhões de anos, então um pouquinho antes disso é o que a gente tem de universo observável. A gente não observa além disso, porque foi uma época em que o universo estava tão denso, absurdamente compacto, que nem a luz escapava do universo, né? Os elementos não conseguiam se associar para produzir a luz e a luz escapar desse início de universo. Então, a gente não conseguia ver isso. A gente tem uma grande esperança com as ondas gravitacionais, que a gente consiga ter informações dos momentos mais iniciais do universo que a gente não consegue acessar com a luz. Então, essa é a nossa esperança. O que vai ter antes, a gente faz extrapolações. Tá? Então, eu vou seguir brincando de quadro branco, eu adorei isso. O que a gente tem? Se a gente fizer aqui o tempo e aqui o tamanho do universo, o que a gente faz, a gente vê, vai observando e vê um universo assim. A gente sabe que antes disso, se eu fosse continuar, ele ia chegar aqui. Mas a gente sabe que o universo passou por um período que a gente chama período de inflação, que é o momento em que ele cresceu rapidamente. O que a gente faz, então, é, a partir de teorias, extrapolar esse resultado até lá, o iniciozinho, onde a gente não consegue enxergar. Então, a gente imagina que a gente tinha um universo cada vez mais compacto,
e que ele teria nascido de um pontinho, né? Uma região muito pequena no céu, no céu, no espaço, aonde surgiu o universo que a gente tem hoje. Não sei se era exatamente esta a pergunta. Na série Cosmos, ela trata como universo observável as diversas redes de conjuntos de galáxias como se fossem teias. A gente vai tendo conjuntos cada vez maiores. Deixa eu ver se enquanto eu vou falando aqui. A gente tem uma estrutura desse tipo aqui, aonde o que a gente está vendo nesses filamentos aqui, tá? São as regiões onde as galáxias vão se aglomerar. Tá? Isso daqui é o resultado de uma simulação computacional também, né? Onde a gente tem a matéria aglomerada nesses filamentos aqui, porque matéria e energia escura, além da força gravitacional, se organizaram para que a matéria se formasse, se aglomerasse nesses filamentos de matéria. Para essas conexões neurais, exatamente. O universo, né? Eu adoro. Quem não assistiu, tá? Por favor, assista. Men in Black. Porque ele termina de uma forma genial. Assistam o final dele. Pode pular lá para o final, assistir o final dele. Faz a gente pensar sobre o universo. Homens de Preto, o nome do filme. Acho que tem Homens de Preto 1, 2, 3. O quarto daí já é com outro nome, Homens de Preto alguma coisa. Quem souber aí me ajuda. Mas lá no Homens de Preto tem um final fantástico para a gente pensar sobre o nosso universo. Certo, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui uma última vez. Está aqui o nosso cronograma. Tá? A gente agora, no nosso próximo encontro, vai falar sobre força e sobre energia escura. Tá? Acabei de mostrar a figura, né? A gente tem coisas que não sabe ainda direito o que são no nosso universo. Uma delas é a energia escura. E a gente vai falar sobre energia escura e como é que, estudando forças, a gente vai poder discutir essa energia escura. Beleza, pessoal? Vocês não vão abrir a câmera mesmo para me dar pra gente fazer uma fotinha do planetário aqui, né? Alguém abre? Vocês vão abrir a câmera ou não vão abrir a câmera para mim? Não vão? Então, ó, beijo para vocês e nos encontramos no nosso próximo encontro, que é no dia 19. Eu gostei que ninguém vai embora, não tem mais ninguém aí, então, é isso? Vocês deixaram tudo ligado, sem câmera, e não tem mais ninguém aí. Posso dar tchau e ninguém vai embora. Vai embora? Eu tinha entendido. Vai embora já?
Até mais, gente. Valeu, professor. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Não, só tem uma nota aqui.